Olá, Bruna, primeiro, eu quero tudo agradecer bem? muitíssimo. Tudo bem? Tô aqui brigando com a luz, porque tá dando uma queda de energia aqui em casa algumas vezes. Tô brigando com a luz, mas por enquanto tudo certo. Aqui em São Paulo tem dessas coisas, né? Pois é, já me aconteceu bastante durante a pandemia de isso acontecer e ficar algumas horas aí, né? E a internet também, né? Eu estava numa live, caiu a Pois é. internet aqui, eu tive que colocar no 3G do celular. Eu Bruna, coloquei desde já para já não correr o risco, né? olha, em primeiro momento eu quero agradecer muitíssimo você ter aceitado participar desse momento, desse diálogo, para que as pessoas possam também conhecer o projeto da Rede Sustentabilidade, um pouco da história da Rede Sustentabilidade. Eu posso dizer que eu sou um bebê dentro da rede, eu ingressei esse ano, mas estou muito satisfeito com as práticas, né, da Rede Sustentabilidade, com as propostas, com o engajamento político e da forma como as coisas vêm se desenvolvendo. Então, como Legal. pré-candidato a vereador, só tenho a agradecer todas as pessoas que contribuíram para a minha chegada na Rede Sustentabilidade e eu espero muitíssimo contribuir para o crescimento, desenvolvimento e para a política proposta pela Rede Sustentabilidade. Legal. Bom, eu agradeço o convite, né? Desde já, mas mais uma vez ressaltar as boas-vindas para você aqui na rede, né? E para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o projeto da rede, né? A gente está aí com um desafio bem grande. Estamos caminhando para a nossa terceira eleição, né? A segunda a nível municipal. E tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante por um lado, mas também cheia de muitos desafios, né? Eu te agradeço pelo convite para a gente estar fazendo aqui essa conversa e essa troca. Eu tenho dito sempre, Eduardo, que acho que a pandemia nos mostrou muitas coisas, né? E acho que uma delas é reforçar esse caráter que a internet traz da gente poder compartilhar conhecimento, né? Socializar conhecimentos com outras pessoas, e acho que ao mesmo tempo é uma oportunidade incrível, mas também vem com a responsabilidade, né? E eu sempre fico muito grata e feliz pelas oportunidades que eu tenho, assim, dos convites, porque eu acho que você está abrindo a porta, né, da sua rede para as pessoas que te seguem, que acompanham, para escutarem uma outra pessoa, né? Então isso traz também uma responsabilidade. Eu acho que o isolamento social também levou as pessoas a refletirem sobre a função dessa tecnologia como espaço mediador do diálogo, inclusive. Aquilo que parecia muitas vezes, recebia muita crítica como algo que afastava as pessoas, mesmo a educação, a distância, né? Como espaço transacional, o computador ou o celular, Sim, nesse momento ele aproximou, então as pessoas fizeram uma outra leitura das tecnologias, né? E aproximou não só as ideias, mas provocou uma aproximação afetiva. sim. Porque muitas pessoas conversaram com seus pais, com suas mães, com seus avós, por meio, né? Enfim, por via remota. Bruno, eu queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas te conhecerem um pouco, eu sempre peço isso. Ok. Só para complementar um pouco aí o teu raciocínio também, acho que foi também uma forma que a gente teve, né, de poder estar mais próximo de quem a gente ama, dos nossos familiares, dos nossos amigos, com essa questão do distanciamento social, né? Então era uma forma continua sendo, né, uma forma da gente estar um pouco mais próximo e da gente rever um pouco, né, as nossas relações aí de conexões. Bom, para quem tá chegando aí, tá entrando aqui, não me conhece, eu sou a Bruna Paola, tenho 27 anos, sou advogada de formação, atualmente não estou exercendo a advocacia, mas continuo advogada. Eu sou especialista em juventude pela Faculdade Jesuíta, em Minas Gerais. Estou concluindo uma especialização também em direito eleitoral, né? Eu sou servidora pública e desde os meus 18 anos, então passei ali por vários. Era concursada no Tocantins, né? Morei no Tocantins, foi onde eu fiz faculdade. E aí lá eu passei por alguns órgãos da administração estadual, onde era o meu concurso. Também passei por algumas casas legislativas municipais. Eu
tive uma experiência na Câmara de Palmas e aqui em São Paulo já, depois que eu vim morar em São Paulo, eu atuei também na Câmara Municipal de Vinhedo, e agora eu atuo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, junto com a nossa deputada da Rede. E partidariamente eu estou na Rede também, desde o início do processo do partido. Passei por algumas instâncias já, e aí daqui a pouco eu conto um pouquinho mais dessa experiência, principalmente a de ter sido porta-voz bem jovem. E aí depois eu explico para as pessoas melhor o que é porta-voz. Mas hoje eu ocupo uma posição na Executiva Nacional do partido, né? Eu estou na coordenação de ativismo e movimentos sociais e também aqui na direção municipal de São Paulo. Maravilha. Bruna, por que a necessidade, como movimento político de mudança no Brasil, nascer um partido Rede Sustentabilidade? Porque não é só um partido, tem toda uma ideologia de movimento. Sim. Né, e uma dinâmica de esclarecimento, de ativismo, de celebração das conquistas, juntamente com a sociedade, principalmente a sociedade mais excluída. Sim. Não, e aí a gente vai falar também que porque mais um partido, né? Mais um partido nesse cenário que a gente já tem de vários e diversos partidos aí. Eu gosto eu estive na coordenação de formação municipal e aí eu fazia sempre o que a gente chama aqui na capital de rede de portas abertas, que é quando vem novos filiados, a gente faz uma espécie de formação para explicar como é que o partido funciona, o que o partido pensa, para a pessoa ter certeza se é isso mesmo que ela quer, né? Se é aquilo mesmo que ela acredita, que ela quer fazer parte. E assim, eu gosto de começar falando sobre isso e também sobre o porquê, trazendo um pouco essa coisa de... Acho que tem uma demonização muito grande de partidos políticos. E eu acho que o primeiro passo é a gente entender que os partidos, eles são importantes, né? Eu defendo a ideia de ter partidos, a gente vive num sistema político representativo, né? Então, para você ter essa representação na Câmara, no Senado, nas câmaras municipais, a gente tem um partido, né? Precisa do partido para fazer isso. Acontece que a grande problemática dos partidos é que a maioria deles não tem projetos e ideias. Acabou sendo aglomeração ali, de uma união de várias pessoas que nem sempre pensam, não tem o mesmo ideal comum. Porque quando a gente pensa em partido, a gente pensa minimamente de ter um ideal comum das pessoas para estarem ali construindo um projeto comum. E aí quando você vê a maioria dos partidos, isso nem sempre acontece, porque acabaram virando um pouco cartorários só para eleições e manutenção de poder de alguns poucos, né? Então, assim, nesse cenário, eu acho que a gente precisa defender partidos, mas defender partidos que tenham, de fato, um projeto, independente se é o meu projeto ou não, né? Pode me agradar ou não, mas que tenham projetos de país, e a gente, a partir disso, possa discutir projeto para o país, né? E não somente pessoas também, e não ficar numa discussão que, às vezes, nunca tem fim e que não faz sentido nenhum. Então, assim, nesse contexto, acho que tem um ponto que a gente vive várias crises, né? E aí a gente pensa, não, agora a gente está vivendo uma crise social, não, a gente agora está vivendo uma crise que é política, não, agora é uma crise ambiental, enfim. E a Marina Silva costuma dizer que, na verdade, a gente não vive várias crises, a gente vive uma crise só, que é uma crise civilizatória, né? Uhum. E aí, nesse cenário, a eleição de 2010, já um grupo de pessoas que já vinha de uma luta aí há muito tempo, que acreditavam que a gente precisava mudar não só a forma de fazer a política, né, que eu acho que a mudança que a gente precisa, ela está em vários viés, né, não só no político, mas tinha uma questão de urgência muito grande da pauta ambiental, porque ela também está conectada a tantas outras, a economia, o social, enfim. E precisava trazer esse debate de uma sociedade mais sustentável para o âmbito político, né? E
agregado a isso, né, novas formas de fazer a política, né, de fazer uma política diferente, que não fosse essa da forma como a gente tem visto. E aí vem daí desse debate, né, de estarmos conectados em rede, essa ideia da construção do partido. Ela vem ali já, em 2010 a Marina Silva foi candidata a presidente pelo PV, né, e aí logo em seguida já vem esse debate ali a partir de 2013, né, de entender, inclusive, como, estava até dando uma olhada antes da gente começar, num livro bem interessante, são dois, na verdade, do Manuel Castells, que esse é o Redes de Indignação e Esperança, que ele fala um pouco sobre os movimentos nessa era da internet, e tem o outro que é Outra Economia é Possível, né? Que eu acho que tem uma frase que eu gosto bastante que ele fala, que é que momentos de crise são também potenciais pontos de virada, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a rede traz, que a gente vive essas crises, mas que a gente precisa fazer essas viradas para ter uma sociedade melhor, né? Então, assim, a rede traz ideias muito interessantes e diferentes. Acho que se você quiser fazer algum comentário sobre essa primeira fala, e depois eu acho que eu trago aí algumas questões da rede que me chamam muita atenção, que eu acho que são diferentes dessa coisa toda que a gente tem visto aí. Embora tenha sido muito bem recebido pelas pessoas da rede, quando eu conversei com a Duda, principalmente, com o Cristiano Ricardo, a Mariana Lacerda, a Marina Bragante, você, eu tomei conhecimento, eu não falei isso para vocês ainda, mas eu tomei conhecimento que a Marina Silva, ela teve uma formação por meio da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. O meu padrinho, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, ele é bispo de Fortaleza, Ceará, e eu tive uma base muito forte da teologia da libertação. Eu lia, já tinha acesso aos textos do Leonardo Boff, já no final da adolescência. E também, né, as comunidades eclesiais de base. Então, embora eu não tenha falado isso, eu tenho muito na minha formação aquilo que eu aprendi a partir dos movimentos que eram feitos pelas igrejas que compunham o ecumenismo das comunidades eclesiais de base. E eu fiquei muito contente com isso. Porque quando eu li, né, a proposta da Rede de Sustentabilidade, eu falei, nossa, é muito rico e se aproxima muito, né, do pensamento do Leonardo Boff, enfim, e também das comunidades. E eu fiquei muito contente com isso. Eu me senti muito acolhido nessa proposição. E quando eu soube isso da Marina, eu falei, entendi. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E eu queria ser padre, né, no final da adolescência. Eu cheguei a ser vocacionado. Que legal. Mas depois eu desisti, mas eu tive toda essa influência. Que legal, eu achei curioso, porque eu também tive um pouco dessa experiência, né? E o meu padrinho era padre, né? Ele faleceu recentemente, mas ele era padre também, e eu cresci ali próximo a ele, próximo dessa formação também. E eu pensei em um momento da minha vida também, ali na adolescência, no começo da adolescência, em ser freira. Achei curioso por isso, essas conexões aqui a gente vai descobrindo nas lives ao vivo. E se você me permite, sabe, existe uma camada social que critica muito, né, as igrejas em si. Mas como eu tive uma proximidade com essa igreja que liberta, a gente pode pensar que tanto as igrejas católicas como igrejas evangélicas, muitas vezes, terreiros, é a base de sustentação para uma formação crítica, principalmente nos lugares mais pobres. As pessoas se reúnem no salão da igreja. Né? As pessoas discutem política pública no salão da igreja. Não, e às vezes não é essa política que a gente acha que é, né, do discurso difícil, sabe, mas essa política realmente do dia a dia, que é essa política né, que as pessoas acham que a política não faz parte da vida delas, e bom, a política é aquilo que a gente faz lá no Congresso quando o deputado ou a deputada é eleita, e não, né, esse modo de fazer que você traz aí dos salões, né, das igrejas, ali também é uma forma de fazer política. E eu acho que nisso tem um ponto muito interessante, que eu acho que para mim, assim, quando a gente pensa em ascensão social, crescimento social, a gente mudar de faixa ali, de sair de uma classe para outra, está muito ligado ao consumo, né? Em geral, isso não está ligado nem sempre ao exercício da cidadania.
E aí isso abre um vácuo muito grande para vários debates, né? Mas só voltando ao nosso ponto inicial de o porquê a existência da rede, eu acho que tem um ponto que, e você traz os movimentos ali na sua fala também, tem um ponto que eu acho que está essencial do DNA da rede, né? Que a rede até em certo momento se coloca como partido em movimento, né? Partido movimento. A gente fala que a gente tem uma negação ali de que é um partido não partido, mas no sentido de que, além de se caracterizar também como movimento, no sentido de que a palavra partido é muito ruim, né? Você já pressupõe uma cisão, já pressupõe uma separação. E aí acho que tem um ponto de virada muito importante para o nascimento da rede deixar de ser movimento e passar a ser um partido, que é, primeiro, eu acho que primeiro é o seguinte, acho que tem uma grande instrumentalização dos partidos, né, com relação aos movimentos sociais. Os movimentos sociais, em geral, são instrumentalizados por alguns partidos, não todos, né, acho que, claro, tem as exceções, mas, no geral, tem essa instrumentalização apenas para eleição, manutenção de poder de algumas pessoas. E aí a rede vem numa lógica inversa, né? Que é na lógica de a gente, através do partido, poder potencializar os movimentos, né? Potencializar as redes da sociedade, potencializar a sociedade civil. Acho que esse é um ponto. E o segundo é um ponto que para mim acho que é essencial, que é você trazer para perto e para dentro da política, né, que a gente fala democratizar a democracia, que é isso de trazer para dentro do partido, aproximar no partido as pessoas que queiram fazer a política, entender sobre a política, né, fazer construção política, que nem sempre se sentem confortáveis de estar em partidos, porque ou são muito fechados, ou são excessivamente hierarquizados, ou tem formas de organização e pessoas que afastam quem realmente quer fazer uma boa prática política, né? Então, acho que são esses dois pontos também que são chaves para essa construção como partido. Você falou de instrumentalização, né? Eu acho tão significativa essa palavra para que as pessoas comecem a entender que a tecnologia e a instrumentalização nem sempre são coisas, como eu posso dizer assim, palpáveis, né? Os movimentos sociais Sim. São instrumentalizações de mudança política, e por isso que eles são tão importantes. Por isso que os coletivos, a consciência de comunidade, a busca da outridade dentro do princípio das identidades que existem tão diversas na nossa sociedade, o próprio feminismo como tecnologia de mudança política e como método, né, de ação no cotidiano. E você fala sobre a diferença da rede de sustentabilidade relacionada com outros partidos, mas isso já se apresenta até na própria estrutura, né? Porque a rede ela trabalha com uma outra concepção. Existem os elos. Sim. Os elos se propõem a também dar uma formação permanente para os seus componentes, né? E discussões dinâmicas e muito saudáveis para que a gente enriqueça, a partir desse diálogo estabelecido pelos elos, o nosso conhecimento em determinada área, para de fato dinamizar a luta no cotidiano, né? Por que a proposta de elo? A gente usa primeiro a denominação, né, Luca? Acho que faz sentido explicar um pouco isso, que no sentido de elos de estarmos conectados mesmo, porque o próprio nome rede, ele tem a ver com isso, nesse momento da sociedade. Isso não tem só a ver com a questão tecnológica, acho que a tecnologia também impulsiona essa conexão. Mas da gente estar conectado e a gente poder fazer as transformações e as ideias circularem, sabe? Eu tenho uma boa proposta aqui em São Paulo, eu quero levar essa boa proposta para o interior do Maranhão, para uma outra pessoa lá, fazer essas conexões e manter esses bons projetos conectados, né? Acho que primeiro essa ideia de elo. E aí, assim, eu queria falar sobre a estrutura da rede, acho que tem algumas coisas que eu gosto bastante e que eu tenho muito orgulho, né, assim, a minha experiência, eu sempre tive muita dificuldade de me filiar a partido político, principalmente porque a impressão que se tem, na maioria deles, é que tem alguém que toma as decisões e os outros são obrigados a cumprir.
E para mim tem um pouco a ver com a questão de centralismo democrático ali. Você até, às vezes, até discute a posição, mas você é obrigado a cumprir a posição que é tomada, as determinações, sem espaço até para, né, com risco de sanção. Então, assim, isso para mim sempre teve um pouco de dificuldade e eu não me sentia totalmente representada com nenhuma proposta de partido político. Não necessariamente pelo conteúdo do partido, porque tem isso, né? Tem o conteúdo e tem a forma de fazer política. Tem aquilo que você defende enquanto ideias e tem aquilo que, como é que você se estrutura, que você se organiza, que os espaços de deliberações acontecem, né? E aí eu acho que a rede traz boas inovações legais. Acho que por exemplo, que para mim é um ponto que me toca muito, que é a questão das mulheres, né? Então a gente busca sempre dentro do espaço partidário ter espaço de deliberação realmente para as mulheres estarem, colocarem e, enfim, darem suas posições. E eu quero até a Lucy aqui, que está com a gente, que é porta-voz da rede lá no Rio Grande do Norte, pode dizer melhor do que eu. Pode dizer melhor do que eu aqui se funciona ou não funciona isso. Mas essa experiência de... A gente não tem um presidente, né? Uma pessoa só que representa o partido. A gente tem 2 porta-vozes que são sempre, necessariamente, obrigatoriamente, um homem e uma mulher. Que é exatamente nessa perspectiva de realmente as mulheres poderem estar participando das decisões, né? Porque o que acontece? Às vezes você até nomeia, mas não participa. E na rede não, em todas as instâncias, obrigatoriamente, você tem que ter ali 2 porta-vozes, sendo um homem e uma mulher, com igual peso para tomada de decisão, né? Eu acho que isso é uma das grandes diferenças da forma de fazer que a rede traz, né? Na sua própria composição da direção, seja na direção municipal, seja na direção estadual, seja na nacional, o estatuto já exige que a rede tenha um percentual mínimo de cada gênero. A gente pensa que é no mínimo 30% de mulheres. Não é. É 30% de gênero, pode ser 30% de homens e 70% de mulheres, né? A gente busca formas de estimular que seja 50-50. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente utiliza para fazer com que as direções tenham esses 50-50, mas obrigatoriamente tem que ter um mínimo de 30 e o máximo de 70. E aí, a rede já nasceu com essa ideia, e agora, recentemente, o TSE obrigou que os demais partidos também utilizassem essa forma nas suas instâncias, né? Então, acho que a rede já traz esse diferencial muito, muito antes que os demais partidos. E sobre a sua pergunta inicial, sobre a questão dos elos, a gente tem o diretório, né? Ao invés do diretório, que é o espaço de deliberação, a gente chama de elo, mas a gente também tem os elos setoriais e temáticos do partido, né? Que é elo mulheres, elo diversidade, rede negra, elo indígena, e a gente também, felizmente, é o primeiro aí a ter um elo de direitos animais, né? Registrado formalmente no partido. E por que essa ideia de elo, né? Quando a gente fala dos setoriais e temáticos, na rede a gente abre a possibilidade para que pessoas que não são filiadas ao partido possam se aproximar e contribuir com a construção do partido, né? Trazendo a sua experiência, trazendo a sua visão de mundo, trazendo a sua vivência acadêmica, a sua vivência profissional, para que seja esse canal de comunicação direta com a sociedade, né? Porque às vezes a gente se fecha muito no partido e não abre espaço para que outras pessoas que não sejam necessariamente filiadas possam se conectar. Então, os elos, a gente diz que são os núcleos vivos da sociedade, que é uma das primeiras portas em que a rede se conecta mais diretamente com a sociedade, né? E a gente pode fazer construções políticas, né, de projetos, de ideias, com movimentos da sociedade, com pessoas que estão em diversas áreas da sociedade. Então, acho que isso é um grande diferencial, ter essa abertura, né, para que pessoas não necessariamente filiadas, porque às vezes tem gente que por razões profissionais, por exemplo, não pode se filiar, mas gosta muito da ideia, quer contribuir de alguma forma, como é que eu faço? E aí temos esses espaços para contribuição delas. A Jeane, que é uma grande amiga também, que é da rede no Rio Grande do Sul, está aqui com a gente,
e ela fez um comentário de que a rede é essencialmente feminina. E aí eu queria até destacar uma coisa, porque às vezes a gente vai falar com as pessoas sobre a rede, aí a gente ouve muito o rede, não é o rede, é a rede mesmo, no feminino, porque a gente acredita muito nisso, mas também porque a rede não traz o nome partido no seu nome, não é partido Rede Sustentabilidade, é só Rede Sustentabilidade, então por isso a gente fala a rede. Eu acho fundamental que isso seja exposto, porque eu acredito que os homens que estão abertos à mudança, eles precisam compreender o universo do feminino e se apropriar do feminismo. Né? Sim. Porque eu não consigo ver quando eu digo uma revolução social, uma alteração social na ordem do poder que não seja pelo feminismo. Né? Que não seja também por essa compatibilidade com o pensamento do feminino. Eu acredito sim que a rede ela é essencialmente feminina. E deixa eu mandar um beijo para o Rio Grande do Sul, porque eu sou 50% gaúcho de Guaíba, 50% legal. de São Paulo. Então, baguria! Não, e tem um ponto legal, até aproveitando a presença aqui da Jane, a Jane é de Canoas, onde a gente tem uma vice-prefeita, né, a Gisele, que é da rede, e elas fizeram um trabalho muito legal, que é, em geral, a gente pensa que quando a lei fala de 30%, a lei fala de 30% de mulheres, né? Acho que não era isso que a Jane escreveu, era outra coisa, mas a gente em geral pensa que é 30% de mulheres. E faz sentido, né, mentalmente pensar isso, porque a gente sabe que na representação política atual, a gente tem um número muito menor de mulheres. Então, quando a lei cria isso, ela tem um sentido por trás dela, né? Tem um objetivo por trás dela. Mas as pessoas se acomodaram nos partidos a fazer essa busca, né, de 30% mínimo. O que acontece? Na maioria dos partidos, durante 2 anos que não tem eleição, estão nem aí para as mulheres, chega na véspera de eleição, porque eu preciso fazer uma chapa e lançar não sei quantos homens, eu vou atrás de mulheres para ser candidatas, né? Então isso virou uma prática recorrente dos partidos, até porque em determinadas situações não tinha nenhuma punição da justiça eleitoral para partidos que só fossem entrar no período eleitoral, até mesmo antigamente não se olhava tanto para essa questão de candidaturas laranjas, agora que isso está muito mais forte. E aí a gente tem a alegria muito grande de contar isso, porque lá em Canoas fizeram um trabalho para a gente ter uma chapa de 70% de mulheres, né? Contrariando a lógica que é ter uma porcentagem maior de homens. E acho incrível, quero até parabenizar aqui publicamente o trabalho da Jeane, que está lá com a gente há muito tempo, da própria Gisele também, que tem aí puxado as mulheres para a política, para a gente conseguir esse feito, né? Eu acho uma vitória necessária, né, essa ocupação da mulher na política, ainda que seja lá em Canoas, mas que a gente amplie isso aqui em São Paulo também. Mas eu também quero muito compartilhar algo, sabe? Eu, como sou gay socialmente assumido desde os 18 anos, e dentro do olhar da heteronormatividade, eu não ocupo um espaço na sociedade como homem. É muito comum as pessoas colocarem, né, o grupo LGBTQIA+, e é mesmo com muito orgulho, no lugar do feminino. Porque a gente contraria toda aquela ótica construída a partir do patriarcado, né, do falocentrismo político. E, de fato, eu acho que também, sabe, quando os LGBTQIA+, eles ocupam esse espaço na política, eles também estão nesse espaço do feminino. Porque o nosso diálogo ele é muito mais compreendido, as nossas propostas, a nossa luta, pelo feminismo. Aliás, ele é compreendido pelo feminismo e ele é estritamente rejeitado pelo machismo. Pelo masculino. Então, não dá para eu, como homem gay desde os 18 anos, dizer sou homem na sociedade. Sou, biologicamente, a partir de uma interpretação biológica. Mas eu sou enxergado, eu me posiciono por meio do feminismo e eu sou colocado nessa instância de relação como feminino. Né? Eu trago isso para as minhas palestras, eu falo isso com os meus alunos, porque não tem outra posição. E seria muito interessante que os LGBTs compreendessem isso também, né? E viessem somar na rede sustentabilidade.
Bruna, E pode falar. não, só ia falar, complementando uma outra coisa sobre essa questão de mulheres, você tem falado bastante no feminismo, né? E aí a gente tem uma grande aversão a essa palavra, que foi desconstruída, né? Uma desconstrução muito grande em cima dessa palavra, que não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas acham. A gente busca uma sociedade com igualdade, e aí as pessoas falam, ah, mas vocês já têm diversos direitos conquistados, né? Mas assim, são alguns direitos, mas não muitos, né? Ainda tem muita coisa para avançar, e acho que tem uma questão também, infelizmente, entre você conquistar o direito da garantia da lei e você conquistar isso na prática e essa mudança cultural e social acontecer, tem um abismo muito grande. O que a gente quer é exatamente diminuir esse abismo e fazer com que ele chegue no momento que seja inexistente, né? Que as mulheres realmente possam, por exemplo, participar da política, isso não ser uma coisa fora do comum, que as mulheres possam sonhar em ocupar cargos e serem o que quiserem, sabe? Que elas possam até mesmo querer o espaço do cuidado, de ser dona do lar, mas que isso não seja condicionante, que isso seja uma escolha realmente delas, que é o que, infelizmente, a gente não vê. E na rede a gente fala bastante também, no Elo Mulheres, sobre ecofeminismo, né? Que é uma vertente que nós escolhemos como linha teórica da rede sermos ecofeministas, que é uma questão de que tanto a natureza quanto as mulheres, elas estão numa posição de subordinação aí pela dominação masculina, né? Estão numa posição inferior, colocadas, não que sejam inferior, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras. As pessoas mas estão colocadas de outra forma. Muito distorcem o que a gente diz, colocadas numa posição de inferioridade. Quando a gente fala muito do antropocentrismo, acaba que o antropocentrismo, né, que o homem no centro é literalmente um homem, o masculino, não é o homem para representar o ser humano, é literalmente um homem, né? Então a gente busca que tenha tanto uma visão de mundo em que as mulheres e homens estejam em pé de igualdade, mas que a gente também trate a natureza com respeito, porque a gente às vezes trata o meio ambiente como se a gente não fosse uma coisa separada do meio ambiente, né? E ele existisse só para suprir as nossas necessidades. E estamos vendo que não é bem assim, né? Nossa, eu gostei muito da sua fala. Vou dizer por quê. Ontem eu dei uma palestra para a Logos University, que é uma universidade que fica em Miami, na Flórida, e era a dimensão do sagrado segundo a antropologia. E eu comecei a minha fala pedindo que as pessoas refletissem sobre o sentido de antropologia, porque não cabe mais considerar a antropologia a partir do princípio de anular a existência da mulher na sociedade, na medida em que o discurso é de que antropologia é o estudo de tudo que foi produzido pelo o homem na sociedade. Né? A antropologia é tudo aquilo que foi produzido na instância cultural, a nossa civilização, né, a partir da existência humana. Então, começar a pensar nisso, embora você tenha, né, esse prefixo do grego, mas repensar e reinventá-lo, porque é necessário. E uma outra questão que eu acho significativa é pensar como o machismo, como estrutura de poder, sequestrou, né, a luta do feminismo e tentou banalizar o sentido de um movimento que nasce pós-revolução industrial e que tenta romper com aquilo, com essas amarras que o machismo e o patriarcado tentavam impor à sociedade, não são só as mulheres, mas a sociedade. Né? E eu acho muito significativo a sua fala. Nossa. E eu acho que assim, tem um outro ponto que a gente tem muita clareza dentro da rede, nas mulheres, nessa construção que a gente faz dentro da rede, é de sempre puxar essa questão das mulheres também, mas a gente tem clareza de que a gente vive numa sociedade, né, patriarcal, machista, enfim, e que para que a gente transforme essa sociedade, não basta apenas nós lutarmos só entre mulheres, né? A gente conversa muito entre mulheres, mas a gente tem muita clareza de levar essas formações feministas, ecofeministas e sobre os direitos das mulheres para todos os filiados, né? Porque a gente precisa
de que os homens também sejam parceiros nessa luta. Essa luta não é só nossa, é de toda a sociedade, porque como você mesmo trouxe na sua fala, isso afeta também aos homens, de uma maneira diferente, mas afeta, né? E acho que tem um outro ponto também que eu gostaria de trazer, que eu acho que tem a ver também com a minha trajetória dentro da rede como partido, e também das pautas aí que eu estou mais conectada, que é essa questão que a gente defende muito a intergeracionalidade, né? Em geral, a gente vê muito nos outros partidos, em geral são sempre homens mais velhos e brancos nos espaços, né? E na rede, a gente está sempre buscando que tenha essa intergeracionalidade, tanto é que os nossos porta-vozes, né, e a nível nacional, né, que hoje é o Pedro Ivo e a Laís, os dois têm uma diferença de idade, a gente busca sempre contemplar isso dentro da rede, para que quem é mais jovem possa aprender com quem é jovem há mais tempo. Gosto de usar a expressão jovem há mais tempo. E tenha essa troca, né? De quem já viveu, já tem um pouco mais de experiência, possa passar a sua experiência, mas ao mesmo tempo dê a possibilidade para que o outro aprenda lá dentro, aprenda na prática, aprenda ali no dia a dia, né? Porque eu acho que tem uma grande diferença dos demais partidos, que eu vejo que é uma grande separação da juventude. Isso sempre me incomodou também, que você cria uma caixinha de juventude, você coloca a juventude ali, né? Que são setoriais de juventude, com todo respeito aos partidos que não fazem assim, mas a grande maioria dessa forma. E aí o que acontece? Quem é jovem fica nessa caixinha de juventude, fica brincando de fazer política aqui dentro dessa caixinha, enquanto as decisões são tomadas numa outra caixinha aqui. E aí não tem essa conexão e não dá oportunidade de realmente ter essa troca, esse aprendizado, porque mesmo a juventude traz uma outra visão de mundo que agrega muito ao processo de tomada de decisão, né? Então, o que a rede traz essa possibilidade dos dois estarem conectados e construírem junto as soluções. Porque pensa só também, eu falei isso outro dia numa live que eu fiz com um amigo, mas pensa só, como é que a gente constrói soluções para um futuro que quem vai carregar esse piano dessas soluções do futuro é essa juventude que vem aí, né? Como é que a gente constrói essas soluções sem o processo de que eles estejam inseridos no como fazer as soluções, em que soluções vamos fazer, como é que a gente passa esse bastão, a gente vai escolher as soluções e passar para eles de qualquer forma, né? E eles eu me incluo, isso me incomoda bastante. Então, acho que a gente tem esse grande diferencial, né? Hoje tem na Executiva Nacional aqui, eu consigo pensar, eu acho que eu sou a mais jovem, mas tem a Bianca, que também é mulher jovem, tem a Laís, que é mulher jovem, tem o Wesley, tem o Zé Gustavo, então tem vários jovens ali ocupando esse espaço, e às vezes até sendo bem protagonista, né, nos processos, nos trabalhos que ali acontecem. E a gente busca repetir isso também em todas as instâncias. Aqui na rede, na municipal, a nossa média de idade é 32 anos, né? Eu fui porta-voz estadual com 22 anos, né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade que eu acho que faz muita diferença, porque acho que é muito legal a gente falar que jovem é futuro, mas parece que esse futuro não chega nunca. Parece que é futuro, mas cadê na hora de construir? O futuro constrói com as ações do presente. É no presente que a gente faz com essa juventude, né? Olha, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, mas essa dinamicidade intergeracional é um dos princípios da sustentabilidade, né? Total. Porque se nós, ao invés de impor, né, um determinado pensamento cultural a toda a diversidade do Brasil, nós conseguíssemos nos relacionar, inclusive com os povos nativos, as comunidades indígenas, com toda a sua produção cultural e de saber xamanista, e também essa intergeracionalidade, ela nos coloca numa dinamicidade de riqueza a partir do conceito de troca, né, de conhecimento, e não de fabricação de conhecimento, mas de troca de conhecimento, que gera um saber novo. Né? Porque senão você fica só naquele nicho, são pessoas de 40 anos, não, são pessoas só de 25. Você vai, como é que eu posso dizer? Você limita muito, inclusive, a visão de mundo. Total. Né?
E você trouxe um ponto que eu acho que é um ponto interessante também para a gente conversar um pouco, que é um dos diferenciais da rede, que a gente não tem aquela questão de votar por maioria, né? Chega aqui uma proposta, chega uma outra proposta e a gente vota. A gente tem muito dentro da rede duas coisas que são muito importantes, que é sempre a busca pela cultura de paz, e acho que faz cada vez mais necessária, e a comunicação não violenta, né? Então, assim, isso são pontos que fazem com que a gente estimule também que tenha o diálogo nos processos de tomada de decisão. Não só chegue aqui, olha, eu sou a favor de tal coisa, o Eduardo tem uma proposta de ser contra tal coisa. Vamos votar? Não, que a gente possa construir as decisões juntos. E às vezes olha, eu sou a favor disso, por isso, por isso, por isso. Aí você traz a sua visão. E a gente vai buscando onde tem os pontos de consenso e onde não tem os pontos, e tentando acertar ali onde não tem, né? Que a gente chama de consenso progressivo. Isso demora muito mais tempo para tomar decisões, isso é muito mais cansativo, mas eu acho que isso tem uma contribuição muito rica para a política, né? Que é esse fortalecimento do diálogo, que às vezes nessa coisa de você só ser a favor ou contra, até mesmo com os nossos pares, a gente acaba afastando muito mais do que aproximando, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito diferente assim, muito rica para a política, uma contribuição muito importante. É óbvio que às vezes tem situações que não é possível chegar a um consenso. Às vezes você tenta e debate, conversa, discute, mas não chega a um consenso. E aí, nesse caso, a gente vai para votação, né? E com a votação tendo claro que a maioria não é aquela ditadura da maioria, né? O que a maioria pensa de se impor sempre sobre uma minoria. É ser a maioria, mas respeitando que há uma posição minoritária ali também. Mesmo porque, né, é importante as pessoas saberem que a cultura de paz, eu gosto muito do Pierre Will, inclusive é o mentor da Universidade da Paz, da Unipaz, e não é passividade, mas é um modo de agir em sociedade, né? Então somos pessoas de luta e de paz, porque a gente briga sim pelo direito da população, a gente vai em busca de melhoras, se discute, dialoga, debate, instâncias tantas, mas é como você compreende o final desse diálogo, desse debate, dessas discussões. E é como você também compreende que esse outro não tem o conhecimento que eu tenho, eu não tenho o conhecimento que esse outro tem, e é a partir daí que a gente gera um pensamento, né, para ser colocado em prática. Então, sim, perfeito. Não tem a ver com passividade, porque as pessoas, cultura de paz. Cultura de paz também é lutar junto, mas entender que todos nós aprendemos constantemente. É como eu vou deglutir isso ao longo do debate, do diálogo, e como eu aceito aquilo que foi posto, né? Depois, quando eu falo posto, é construído. Sim. Não, e eu acho que isso faz todo sentido, acho que até por uma questão que a política tem muito grande, que às vezes a gente personaliza muito a política. Então, às vezes, a divergência das pessoas está no campo pessoal e não no campo da ideia, né? Eu divirjo ali do Eduardo porque eu não gosto dele, eu vou divergir o resto da vida. E não é assim, né? Às vezes você tem que ir para o debate da ideia, né? Olha, a visão do Eduardo sobre tal ponto é diferente da minha. Mas isso também faz com que, em algum momento, a visão dele em outro ponto seja parecida com a minha, e só porque é ele eu não vou apoiar, sabe? Eu acho que tem muito disso, e acho que quando a gente busca esse debate de ideias, né, e esse debate por meio do diálogo, da cultura de paz, que realmente não é passividade, a gente aproxima muito mais as pessoas e fortalece muito mais as lutas que a gente precisa ter, né? Porque às vezes nessa falta de não ter uma comunicação boa, né, uma comunicação que não seja violenta, a gente até gasta muito mais tempo fazendo conversas internas do que fazendo a luta para fora, né? Então, acho que são pontos de contribuição muito importante para a política e assim, tenho bastante orgulho disso, né? Eu também, Bruna. E você tocou num assunto, né, a colega postou aí, acho que foi a Jeane, né, falando, os homens também precisam entender o feminismo. Eu concordo plenamente.
E é muito significativo que as pessoas compreendam que o feminismo tem como seu principal sujeito de atividade histórico a mulher. Mas o feminismo, não é, ele é um movimento, como eu disse, eu entendo o feminismo como um método de mudança, uma tecnologia política, né, que precisa operar tanto por homens e por mulheres. Agora, o que a gente não pode, eu falei sobre isso numa aula também aberta que eu dei, se fala muito hoje em lugar de fala, né? Eu posso falar em nome das mulheres? Eu posso falar em nome do indígena? Eu posso falar em nome das pessoas pretas? Posso. Desde que eu traga o discurso construído por esses coletivos. Eu posso falar em nome do posso porque eu sou. Desde que eu traga o discurso construído por esse coletivo. Que eu não tente desconstruir a voz colocada na sociedade. Agora, se a minha fala é uma fala que não respeita, que não incorpora o que esses movimentos construíram, aí o meu lugar não é mais de fala, é de cala. Então eu posso me apropriar do feminismo? Posso, desde que eu entenda como ele se consolidou, como ele existe, como ele se construiu na sociedade a partir dessa concepção do feminino. Né? Não sei o que você pensa sobre isso. A gente está chegando, na verdade, quase no final. Eu já estou dando um toque. Ai, meu Deus, que rápido. Passa rápido, a gente fica aqui conversando, né? E nem vê. Olha, eu concordo com essa sua visão sobre o lugar de fala. Eu acho que é mais um conceito que aí deturparam um pouco a ideia dele. Acho que li bastante a Djamila, né, que fala muito sobre isso. Djamila. Vi bastante vídeos dela para entender isso, porque, assim, em um determinado momento eu entendi que a luta feminista por si só, ela é necessária, mas ela tem outras lutas envolvidas, que é como, por exemplo, a antirracista, né? Não dá pra gente falar em gênero sem pensar em raça, sem pensar em classe. Eu acho que os três estão ali super conectados e tem muito a ver um com o outro, né? E aí eu lembro que uma vez me convidaram para falar um pouco sobre essa perspectiva do feminino, do feminismo negro, né? Eu falei, bom, mas e aí? Deixa eu entender o que eu posso. Só que eu acho que, assim, que tem um ponto que é claro que uma mulher negra tem muito mais domínio para dizer sobre a situação dela e sobre a vivência que ela tem como mulher negra do que eu, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa me aprofundar em entender. Acho que do ponto de vista prático eu nunca vou conseguir entender, porque sou uma mulher branca. Eu entendo e me conecto com ela no ponto de sermos mulheres e de entender que sofremos diversas questões na sociedade por sermos brancas, mas que ela tenha outras questões ainda por ser mulher e ser negra, né? Que só a vivência dela que ela pode falar. Mas isso não quer dizer que eu não possa buscar entender, né? Porque eu acho que, inclusive, quando a gente fala, não vou procurar estudar sobre isso, não vou procurar fazer debate sobre isso, porque eu não sou uma mulher preta, isso tira a minha responsabilidade de fazer a luta para que a sociedade não seja mais machista e racista, por exemplo, né? Eu acho que acaba virando ali um subterfúgio das pessoas de se tirarem desse lugar de estarem na luta, né? Eu acho que você não pode achar que você, como mulher branca, tem muito mais a dizer sobre a vivência de uma mulher preta, sendo que eu não sou, né? Mas entender que eu tenho uma contribuição nisso e que eu tenho que estar envolvida nessa luta também, né? Eu acho que é esse o pressuposto, é entender que as pessoas que estão vivendo isso na pele sentem que tem um pouco mais de condição, um pouco mais não, total condição de dizer melhor sobre a sua vivência, mas entender também que essa luta faz parte, por isso eu preciso entendê-la, compreendê-la, buscar o máximo possível ter empatia pelas pessoas que passam por essa situação. E eu acho que tem alguns pontos que são cruciais também. A gente entender que o nosso Estado brasileiro, infelizmente, ele foi criado em cima de uma relação de gênero, de violências, de desigualdades, e que isso tem reflexo até hoje. Isso quer dizer que nós não temos condições de transformar? Não. Porque a gente fala que são mudanças culturais, as pessoas pensam, bom, vai demorar um século para mudar. Muda na sua prática no dia a dia, sabe? Muda na forma como faço uma piadinha com uma mulher negra
por alguma questão relacionada ao estereótipo dela, é eu cortar esse tipo de piadinha e entender que isso não é piada, sabe? Tem várias práticas do nosso dia a dia que fazem essas mudanças. E eu acho que também houve uma tentativa, mais uma vez, né? Eu penso em Angela Davis, penso em Djamila Ribeiro aqui, que nesse momento vem sendo bastante comentada, e muito pertinente a coleção que ela propôs, que são feminismos plurais, que tem homens negros que escrevem esses livros, né? Eu tô com um aqui do lado, inclusive, com racismo estrutural. Muito bom. E eu conversei com o professor Sidney Nogueira, né, que falou sobre a questão da religião. Sim. E para a gente pensar que ela tem toda a razão quando ela propõe isso, né? Porque, veja, o movimento negro no Brasil, a religiosidade, a religião, né, as epistemologias do Sul, aquilo que se distancia do que a Europa trouxe como plano civilizatório, tudo isso, os LGBTs pertencem ao feminismo, porque o machismo não suporta esse tipo de movimento. As pessoas precisam entender que o machismo ele nasce de um projeto civilizatório europeu e ele é empurrado. Eu gosto muito do Eduardo Said. Europeu e branco. Europeu e branco. Eu gosto muito do Eduardo Said, inclusive, quando ele fala, né, sobre orientalismo. Quer dizer, o Oriente é uma invenção do Ocidente europeu. E tudo que a gente tem como ideia sobre África, inventaram a América Latina como referência cultural, de raça e de tudo. Né? Então, e como que a gente absorve isso, muitas vezes, nos processos educacionais, e precisa se levantar um questionamento sobre isso. E o que acontece, Bruno, o que eu quero falar? Porque essa questão do lugar de fala, houve um mau uso também por parte dessa estrutura machista, que tentou fragmentar quem pode e quem não pode. Lugar de fala não é isso. Porque se eu não assumo o meu lugar de fala, se eu não me posiciono como lugar de fala a favor das mulheres, a favor dos homossexuais, das mulheres transexuais, dos indígenas, dos negros, eu muitas vezes caio no discurso que eu não tenho responsabilidade social por esses grupos. E eu tenho. Sim, perfeito. Bom, eu acho que, não sei se como que a gente está de tempo, eu acho que tem finalizando. Eu ia pedir para você dar suas considerações finais. Foi um papo bom, voa, né? Passa rápido. Pois é, nem percebi. Eu só acho que falar de algumas coisas, né, de resumir um pouco do que a rede defende, que é ser uma sociedade que seja politicamente democrática, socialmente justa, economicamente próspera, culturalmente diversa e ambientalmente sustentável. Nessas frases a gente sintetiza um pouco daquilo que a rede defende, né, lembrar que a rede às vezes é reconhecida muito na pauta ambiental, e eu acho que nos é muito caro e muito importante, mas que não é a única forma de sustentabilidade, né? Quando a gente ouve sustentabilidade, a gente associa a pauta ambiental. A pauta ambiental é um pilar, né, da sustentabilidade, mas a gente fala também em sustentabilidade política, em sustentabilidade ética, sustentabilidade social, econômica, e fala até mesmo de sustentabilidade estética, né, que é uma das vertentes aí, que é uma contribuição da Marina Silva nesse debate de sustentabilidade. Então, lembrar que é isso, não é só no ambiental, o ambiental nos é muito caro, mas que tem todos esses outros 7 pilares que estão conectados entre si, né. E te agradecer por esse papo, foi muito bom, acho que a gente falou de várias coisas, passou por vários temas aí. A gente tem muitos outros também, desejar boa sorte para você, muita força aí na caminhada em direção à candidatura, né? Estamos na torcida. Olha, usando uma frase que é muito comum entre as pessoas que participam das comunidades eclesiais de base, que tiveram uma formação, é preciso ter fé e pé na caminhada. A fé na dimensão metafísica e o pé na caminhada para fazer a luta diária de conquistas, porque o povo brasileiro sofre. Então, perfeito. Bruna, beijo no seu coração. Apesar da distância, sinta-se abraçada. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar contigo. Eu também gostei. E com todos vocês que estavam acompanhando a gente até agora. Obrigado, beijo, pessoal. Giane. Beijo, Giane. Tchau.